Esse episódio fala bastante sobre diversos assuntos como perdão, morte, contato com a realidade, solidão e também sobre intuição. Mas será que a intuição é tão verdadeira assim? Bom, tenta intuir a minha resposta aí nos comentários. E eu mesmo discordo de algumas visões que existem aqui. Mas sem mais delongas, vamos lá. O episódio começa com coisas das quais eu não posso citar aqui porque são coisas safadinhas e fora de contexto que acontecem aleatoriamente nessa série. Logo nesse começo, o computador fala de um planeta onde as pessoas vivem em harmonia plena e pregam o hedonismo. E o hedonismo nada mais é que a busca pela felicidade. E isso não é novidade, tendo em vista que todas as outras filosofias antigas também buscam a felicidade. O que Não dá pra ficar sempre atrás da felicidade, né? Isso é um grande paradigma, né? A gente procura, e no final acho que você nunca acha, né? Porque a felicidade é muito variável. É muito ultra mega variável. muda de filosofia para filosofia é a forma de alcançar essa felicidade. Os estoicos buscam por meio do controle das paixões, os epicuristas buscam pela moderação das paixões e os hedonistas buscam a felicidade por meio da perseguição pelo prazer. Ou seja, assim como Aristóteles acreditava que as coisas tinham uma finalidade, a finalidade dos hedonistas era o prazer. Como é demonstrado no episódio, os personagens do planeta hedonista buscam um prazer carnal, ou seja, o prazer dos sentidos. O hedonismo foi demonizado durante um grande período na história, mas querendo ou não, as pessoas se tornaram hedonistas na nossa contemporaneidade. Hoje, tudo que a gente E o Hamlet é ator igual faz tu. é Como por prazer assim? momentâneo. É daí que vem Como assim? Do nada, ele é ator igual aquela eu? ideia de relacionamento líquido do Bauman. O Entendendo consumismo não, da véi. nossa geração é hedonista. Nem vem, é bom demais pra ser verdade. Deve ter alguma coisa errada aí. Em seguida, o Clancy vai pra esse planeta, mas ele acaba batendo em uma nave de gatinhos e para na boca de um monstro Lovecraftiano. Ele chega nesse planeta, se é que isso é um planeta, e já pergunta onde tá todo Ele é ateu. aquele prazer que lhe foi prometido. Mas logo percebe o que aconteceu e acabou não indo pra onde desejava ir. Eu acho que aqui não é Mercurita, não. O legal nessa cena é Eu que mesmo ele sei. não indo para o planeta que ele queria, ele aceita isso e decide aproveitar o destino que lhe foi proporcionado. Uma atitude bem estoica. Nesse lugar, ele é quase morto por um doidão, só que a Trudy o salva Credo. lançando uma flecha, poxa. dizendo que o perdoa por ter quase matado um cara. E logo depois disso, ele mesmo se desfaz e aparentemente morre, ou vira um fantasma. Então, eles, de forma aleatória, começam a conversar pro EspaçoCast. O primeiro A arte assunto desse aqui desenho é é o muito perdão. interessante. E se você me perdoa, deixa o like nesse vídeo e um comentário também. Só de pensar nessa palavra, eu já associo a Pô, Nath, mas eu não sabia que ele era ateu, não, pô. Mas, tipo assim, ele é ateu que não acredita em nada ou o quê? Porque eu acho que tem uma leve variante, né, da palavra ateu. Porque, tipo assim, tem gente que, eu sou ateu, mas tem um pezinho ali. Jesus, da Bíblia, que tinha a filosofia de perdoar todos os que Porque, tipo assim, pelo menos pra mim, já fizeram várias vezes várias perguntas e até mesmo algumas outras. Você é ateu, mas no que você acredita? Acho que a palavra já se autorresponde, né? Tipo assim, em nenhum ser superior, nem em cima, nem embaixo, nem era nem beira. Acho que já se diz isso, né? Porque, tipo assim, aí quando você fala, não acredito em nada. Mas não acredito em nada e não sei o quê. Mano, a gente não acredita em nada e bem, tá legal, a gente não faz mal pra ninguém, a gente vive a vida igual quem acredita em religião e tal. Sem sentido nenhum, velho. estivessem dispostos a se arrepender. Essa é Ele uma acredita na filosofia bem filosofia dele, ele não revolucionária para acredita sua no época, porque teve pós-vida. a ótica de perdoar até Não, mas tem uma diferença, o Nanashi, entre, tipo assim, porque você falou que ele é ateu. Beleza. É... Se eu não me engano, o pós-vida não é muito preso a... Acho que é os espírita? Eu não sei muito bem se é os espíritas, mas é aquela religião lá que o pessoal acredita em reencarnação. No caso, que eu sei que não são todas. Sei que não são todas que acreditam em reencarnação. Mas tem uma que eles acreditam mais em reencarnação. Que, tipo assim, que na outra vida você volta, ou como uma pessoa, ou como um animal, eu acho, com alguma. Tem uma parada assim. Eu sei que tem alguma coisa assim, eu não lembro muito bem qual que é agora, mas eu sei que tem uma religião mais ou menos assim, o Nanashi, sobre isso. mesmo aquele que era inimigo. Infelizmente, ele foi um dos únicos seres humanos que levou essa filosofia até o fim de sua vida. E talvez por isso Nietzsche tenha escrito que o último cristão morreu na cruz. Até porque é bem difícil amar o seu gosto de inimigo e é filosofia. natural que você não goste dele. Um outro homem ainda mais antigo que esboçou essa ideia de amar o inimigo, na minha opinião, foi o Epiteto, que disse que uma pessoa madura não culpa nem a si mesmo nem a ninguém. Entende que
tudo foi vontade do cosmos. Agora vem o questionamento. É necessário perdoar pra continuar? Pô, essa ideia que ele impôs aqui, ó, é legal. Uma pessoa imatura culpa os outros, o mal que lhe acontece. Uma pessoa que começou a amadurecer culpa a si mesmo, mas uma pessoa madura não culpa nem o outro, nem a si mesmo. Caralho, isso é uma filosofia muito bonita. Cara, eu não sabia dessa, mas é uma filosofia muito bonita, muito bonita. É igual ele falou, tudo que aconteceu tinha, vamos supor assim, a posição das estrelas, tudo ali organizadinho, tava pra acontecer aquilo. Tinha que acontecer, independente de qualquer coisa, tinha que acontecer. Aí a culpa não é sua, nem de ninguém, só tinha que acontecer. Tipo, existiu aquele momento, naquele instante, que aquilo tinha que acontecer. E é isso. De que tudo foi vontade do cosmos. Agora Isso é vem o bom, isso é questionamento. maneiro. É necessário perdoar pra No conhecimento de filosofia dele, ele já se posicionou em outros vídeos como ateu. Até a conversa dele aí com Nietzsche, aí que ele acabou de comentar. Tá vendo aí? É a crença filosófica dele. continuar vivendo? Não, Na minha mas opinião, por mais que isso seja uma filosofia, isso é um negócio totalmente diferente de religião, dá pra ver que o que ele falou tá um pouco correto, né? Tipo, você, é igual citando essa última filosofia. Você não tem que se culpar nem culpar ninguém. Aquilo ali tinha que acontecer naquele instante, naquele momento, simplesmente por motivos normais. Tipo, tinha que acontecer, aconteceu. Pronto. Não tem que explicar, não tem que tentar entender, só aconteceu. Só aconteceu, vamos supor. Supor assim, você vai tomar uma água, você esbarra no copo, o copo cai e quebra. Tudo bem. Não é culpa sua nem de ninguém. Não é culpa sua nem de ninguém. O copo tava ali, você simplesmente esbarrou, era uma coisa que tinha que acontecer. É igual ele falou. Pelo alinhamento, vamos supor assim, pelo alinhamento das estrelas que se posicionaram naquele instante, naquele momento, né? Do cosmos. Tipo, tinha que acontecer. Tinha que acontecer. O copo, você tinha que esbarrar no copo, o copo tinha que quebrar por motivos nenhum. Não tem o que explicar. Não tem muito o que explicar. É igual ele falou, é a filosofia. É a filosofia dele e é isso. Tinha que acontecer, aconteceu naquele instante. Não precisa ficar se martirizando, nem se culpando, nem culpando os outros, nem culpando ninguém. Simplesmente só tinha que acontecer. Sim, a filosofia e a ciência do questionamento, mas essa filosofia que ele comentou é estoicismo. não. Você pode viver tranquilamente se não entendo. perdoar aquele que de alguma forma te fez mal, desde que isso não fique consumindo a sua mente toda hora. O perdão, na verdade, é o caminho mais fácil pra se ter uma mente tranquila depois de um trauma, e mais ainda o perdão de Epiteto, onde você não passa sua vida vendo os outros como inimigo, mas entende que ele foi um produto do seu meio. E mesmo que ele não se arrependa, Nossa, será que realmente tem alguém que passa a vida, digamos assim, odiando alguém? Ou vendo qualquer outro ser humano existente como seu inimigo? Deve ser uma vida muito triste. você concede o perdão, não pelo outro, mas para Caraca. si mesmo. Ou mais que isso, pra mim essa frase é mais profunda porque não torna o perdão algo necessário. E não há culpado, então não há por que conceder o perdão, que é justamente a retirada de culpa. Não precisamos amar o inimigo, mas não adianta ficarmos obcecados a vida toda Sei. com o mal que ele nos fez. O Clancy conta que pra ele o perdão é como um exercício de barras onde a pessoa te dá suporte até você aprender. Ou seja, é necessário um suporte para que você aprenda a perdoar. Alguém que te ensine a fazer isso. E eu tentei procurar maneiras de contestar essa afirmação, mas quanto mais eu penso sobre, mais eu vejo que tudo o que eu sei, eu tive um suporte. Depois eu desenvolvi a partir do que eu aprendi. É só com o suporte que você pode começar a criar. E isso mostra a complexidade do perdão. E também faz a gente retornar para a pergunta inicial. O que é perdão? Alguns dizem que perdão é esquecer, que perdoar é desculpar e continuar convivendo, e que é possível perdoar e não conviver com a pessoa. Na minha opinião, esses são 3 tipos de perdão e são totalmente Pô, eu gosto desse último aí. Você perdoa, beleza, eu te perdoo, mas não vai andar comigo. Tá perdoado? Tá perdoado. Perdoado, pode seguir sua vida, mas o seu erro tá perdoado. Mas a convivência, acabou aí. Eu gosto desse. Sim, existe. Imagine as vítimas do. Ah, possíveis. tá. A primeira Não. alternativa é quando você Eu esquece não o que pensei a por esse pessoa fez. lado, ô Nanás, tem razão, tem razão. Eu não pensei por esse lado, é verdade. Não só as vítimas, né, como os descendentes delas.
Nossa, é mesmo, eu não tinha pensado por esse lado, é verdade. Pra você, seja racionalmente ou não, e você perdoa por esquecimento. A segunda é quando você desculpa alguém pela merda que essa pessoa fez e continua convivendo com ela. E a desculpa vem de um lugar de superação, ou seja, quando você supera o que aquela pessoa fez a ponto de não te afetar mais. E a terceira alternativa é o perdão, mas a não convivência. Ou seja, você desculpa, mas você não quer mais conviver com aquela pessoa. Exatamente. Eu acho isso bem útil. Já que se alguém te fez mal e você sabe que ela é um perigo iminente e nada confiável, é claro que você não deseja mais conviver com ela, mas é possível mesmo assim que você a perdoe. Então você supera o que ela te causou e ao mesmo tempo decide não correr mais riscos com ela. Isso é perfeitamente aceitável. E ainda existem aqueles que não perdoam. Tipo, vamos pegar esse ponto que ele falou, que é um ponto muito interessante. Vamos só supor aqui, você se casou com a mulher, não importa. Você casou com a mulher, beleza. Aí teve um problema, teve uma discussão, teve alguma coisa no relacionamento, beleza, pipi, papapó. Ela te deu uma facada. Beleza. Ela te deu uma facada. Fechou. Você pode perdoar ela. Beleza. Você pode perdoar ela, pode perdoar o que ela fez, mas você vai ser um puta idiota se você aceitar viver com ela de novo. Você vai ser um puta idiota se aceitar viver com ela de novo. Simplesmente pelo que ele falou. Se aquilo te causa algum dano, te causa algum perigo, pra que você vai dar a segunda chance? Pra que você vai dar a segunda chance da pessoa fazer o mesmo ato? Não faz sentido, entende? Não faz muito sentido, saca? Tipo, se aquela situação, aquela pessoa te fez muito mal, te prejudicou de uma maneira e você consegue perdoar ela, pra que você vai tentar viver de novo? Tipo, vamos supor assim, é igual quando você pega uma gripe. Beleza, a gripe te faz mal e você toma um remédio pra se livrar dela. Se você pega uma gripe, perdoa ela por te deixar muito doente, mas não quer se livrar dela, uma hora ela te mata. Uma hora ela te mata. Então, uma hora ela vai te matar. Uma hora a gripe vai te cancelar. Então, lembrem-se, sejam superiores, perdoem, tenham bom coração, mas não convivam. Não convivam junto. E sim, né, Nath? Preferimos não conviver com certos carros rosas. Perdoam e vivem tranquilamente, o que também é possível, sendo o perdão não algo totalmente necessário para viver. Os dois continuam caminhando enquanto a Trudy recita um poema dizendo que as pessoas precisam de comunidades, e com isso eu até poderia entrar em um assunto chamado psicologia das massas, mas eu pretendo falar disso mais pro futuro. A questão aqui é que as pessoas realmente precisam de comunidades. Eu acho que antes de irmos para qualquer comunidade, temos que nos tornarmos autossuficientes para não sermos afogados por ideias que não são nossas. E se você parar para pensar, o perdão depende que outra pessoa faça algo errado com você. Ou seja, você também depende de outros para emitir essa concretização de sentimento. No meio desse papo, a Trudy vê o amor dela morto, passa um flashback do vilão matando aquele amor, e o Clancy começa a falar que um amigo ligou, um amigo que sofreu várias perdas familiares recentes e estava se sentindo sozinho, e ligou pro Clancy pois sabia que podia contar com ele. E eu acho que eu tenho muita sorte por ele ter tido a coragem de me ligar quando ele precisava de ajuda. Isso aqui é muito bonito porque mostra mais um pouco pra gente o que é de fato uma amizade. E ele ainda fala da coragem que outro teve ao ligar pra ele quando precisava de ajuda. A Trudy diz que não foi sorte, foi porque o Clancy é um bom ouvinte. E diz que as pessoas percebem quando as outras estão ouvindo ou não. E isso é muito bonito. Ouvir o próximo é sinal de virtude, sinal de amizade, sinal de compaixão. Muitos sábios só ensinavam àqueles que estavam dispostos a ouvir ao invés de falar, porque eles eram os que mais tinham a aprender com as pessoas e os que mais poderiam levar uns ensinamentos adiante. Há um autocontrole muito grande naqueles que param para prestar atenção no outro ao invés de realizarem suas vontades de falar, como se soubessem mais do que aquele que ouve. Mas com quem as pessoas falam quando elas não têm ninguém? Esse é um bom questionamento. Isso é um bom ponto. Eu respondo que é nessa hora que elas devem parar de procurar outras pessoas e começarem a procurar por elas próprias. Aprendemos um pouco disso com Diógenes. Eu acho que isso vem da questão que o pessoal fala bastante, né? O autoconhecimento, né? Quando você não tem ninguém pra conversar, você conversa talvez consigo mesmo pra se autoconhecer, né?
Interessante. Filósofo que era autossuficiente demais para sua época. Ele não precisava de nada além do que era necessário e não via as amizades como coisas necessárias para se viver, só precisava de si mesmo. E eu não tô demonizando aqueles que procuram pessoas com quem conversar, mas estou apresentando uma nova ótica, uma ótica de que você não necessariamente precisa de outra pessoa, mas você acha que precisa por não estar conectada consigo mesmo. Mas continuemos com as falas da Trudy. Ela diz que as pessoas devem criar lugares por onde elas possam se falar, ir à procura desses lugares onde as pessoas se ouvem. Porque se você tá solitário, sabe que outros também estão. Exato. Encontre outra pessoa solitária. Essa parte é legal, ela deixa claro que você não é a única pessoa. Já existiu ou existe alguém que passou pelo mesmo problema que você e que também teve que suportar isso. Encontre e se inspire nessas pessoas que sofreram o mesmo mal que você. O Clancy fala que quando ele se sentia solitário, ele só deitava e queria esquecer da vida, levando a crer que é necessário um esforço para aprender a tomar gosto pelas coisas novamente. Quando botamos uma coisa na cabeça, parece que o mundo magicamente ajuda. Já sentiu isso? Olha, eu não sou muito de crer nessas coisas místicas e por isso eu não acredito muito nessa Olha aí, fala. ó. O que eu acredito Olha aí, ó, ele falando e pontuando que ele é ateu. Tipo, não acredita nessas coisas místicas e tal. é que quando nos colocamos a perceber algo, aquilo fica mais evidente para nós. Ou quando Eles falam com o chat GPT quando não tem ninguém hoje em dia. Ah, isso é verdade, né, Nath? Isso é verdade. Eu já vi mesmo uns memes do pessoal conversando com o chat GPT. adquirimos algum conhecimento, percebemos mais daquele conhecimento. Ou seja, nada de místico Pausando só pra pontuar uma coisa. Mas o Nanashi, eu só fico com um pouco de receio, porque, tipo assim, já viu o caso daquele pessoal, acho que é coreano? É coreano ou japonês? Eu sei que é asiático. Que acaba se casando ou se apaixonando por alguma inteligência virtual ou algum robô. É, tal. Eu acho que, tipo assim, quem não tem com quem conversar e conversa com o chat GPT. Não tô dizendo que vai acontecer, eu tô dizendo que pode acontecer. A pessoa vai acabar, sei lá, desenvolvendo alguma dependência ali do chat, ou desenvolvendo, sei lá, como acontece com esse pessoal asiático, algum sentimento pelo ato, né? Tipo assim, pela conversa que pode ter com o chat, né? Não, ficou legal. Nossa, essas bolas de tênis ficou bem real. Ficou bem real essas bolas de tênis. Pera aí que o player frisou pelo AD. Você parou no já viu o caso? Ah, tá. Não, é que eu tava dizendo que, tipo assim, se você já viu o caso daquele pessoal asiático que se apaixona por robôs. Tipo acho que teve um caso bem antigo que acho que era, eu vou falar asiático porque eu não lembro se ele era coreano, japonês. Mas eu sei que ele era asiático, que se casou com um robô que ele, tipo assim, o robô era de uma empresa lá, ele tinha uma inteligência até que bem razoável que esse robô tinha. Aí o cara simplesmente se casou com esse robô. Aí eu tô assimilando esse ato é, desse asiático ter casado com um robô com a solidão que essas pessoas que não têm com quem conversar podem desenvolver certos sentimentos ou emoções por conta dessa falta de convívio com outras pessoas para conversar, que pode vir a gerar algum sentimento ali por uma máquina ou pelo chat e tal. Porque, tipo assim, não tô dizendo que as pessoas vão fazer isso, tô dizendo que podem, porque, tipo assim, é um caso muito isolado. São casos muito isolados. Tem, inclusive, um filme sobre isso. Tem um cara que casou com a Hatsune Miku. Verdade, aí, tá vendo? É sobre esses casos que eu falo. São pessoas que se sentem muito solitárias, aí elas procuram refúgio, procuram consolo em máquinas. Em máquinas, como, tipo, igual esse pessoal que não tem ninguém conversar, que conversa com o chat. E hoje em dia temos IAs para relacionamento também. Sério? Isso aí pra mim é novidade. Caramba, IA pra relacionamento é demais. Meu amigo, que é isso?
acontece, é só você se abrindo para a realidade que já se apresentava para você. Por exemplo, quando você entende a lei da gravidade, você para de acreditar que as coisas vão ao chão por vontade própria. Quando a gente tá sozinho, ter companhia é o mais importante. Quando a gente tá com fome, ter comida é o mais importante. Essa frase representa para mim uma parte bem hedonista da contemporaneidade. Não que isso seja ruim. É claro que alguém com fome vai querer comida e é claro que alguém com frio vai querer uma coberta. Mas a questão é, que tal a gente superar isso? Porque ser assim faz de você uma pessoa que depende das condições externas. Ou seja, se o que está fora não está bom, você não está bem. E isso vai ao contrário daquilo que havíamos falado sobre autossuficiência. Isso vai ao contrário da minha filosofia e de tantas outras que eu li por aí. A verdade é que você vai ter mais tempo feliz se você, mesmo durante a fome, cultivar a felicidade que vem de dentro. Ou como diria Sócrates, a felicidade da alma. E eu não tô menosprezando quem sente fome e se sente triste por isso. O que estou dizendo é que sua fome não vai passar magicamente. As pessoas raramente se importam com essas condições, então é pouco provável que alguém vai te ajudar. Não espere que as pessoas façam algo por você, mas faça você algo por si mesmo. Sinta-se feliz com o que você tem, por mais que no mundo externo isso não signifique nada. Você tem o seu conhecimento e o poder da sua mente. Não deixe que o que vem de fora diga o que você pode ou não sentir. Controle as suas emoções, por mais fortes que elas pareçam. Elas são controláveis, encare as suas paixões bem nos olhos e se coloque acima delas. Não seja um homem comandado por coisas externas. Comande-se a si próprio. E sempre que você estiver em um desses momentos... Nossa, essa palavra é bonita. Comande-se a si próprio. Brabo, brabo. Lembre-se de Diógenes. O Clancy continua e ele fala sobre um cara em uma festa do qual ele tava falando muito e não deixando o cara falar direito. E o papo tava super entediante, mas mesmo assim o cara continuava ouvindo o Clancy. E ele diz que só conheceu ele naquela festa, só que na semana seguinte ele descobriu que essa mesma pessoa tinha morrido e de alguma forma ele se arrepende de ter gasto os minutos finais desse cara pra falar sobre coisas entediantes. Ele também diz que se ele soubesse que o cara ia morrer, ele não teria feito aquilo de ficar falando incessantemente. Bom, a questão aqui é que o arrependimento aqui é inútil. A pessoa já tá morta. Sim. E o arrependimento por ter falado de coisas entediantes só mostra uma insatisfação consigo mesmo. Ou seja, o arrependimento não é direcionado para com a vida do cara, mas ele só pode ser possível depois de descobrir que o cara morreu. Esse arrependimento não viria caso ele ainda estivesse vivo. O que me leva a crer que ele só serve pro Clancy se martirizar. Portanto, já havia um pré-descontentamento com que Tá vendo aí, ô Nanashi, essa coisa que ele fala do arrependimento? Tá quase igual aquela coisa que eu te contei aquele dia que a gente tava conversando, que eu te falei, ó. A minha filosofia eu não me arrependo das coisas que eu fiz. Eu só me arrependo do que eu ainda não fiz. Por quê? Porque as coisas que eu já fiz, não vai adiantar eu me arrepender delas. Por quê? Porque eu já fiz. Vamos supor, eu dei um soco na parede, quebrei um dedo. Me arrependo? Não. Por quê? Porque não vai curar meu dedo. Eu me arrepender de ter dado um soco na parede? Não vai curar meu dedo. O que vai curar meu dedo é eu não dar outro soco na parede e cuidar dele e cuidar bem dele. Então, se eu já fiz, eu não me arrependo. Se eu ainda não fiz, aí eu me arrependo. Por quê? Porque eu ainda não fiz. Porque é algo que eu ainda não experimentei. Entende? Essa é o que eu tava te explicando aquele dia. Não adianta se arrepender por coisas que você fez e não tem como voltar atrás pra refazer. É igual quando você diz ou ofende alguém. Não tem como você desofender aquela pessoa. Você já ofendeu, o dano já foi causado. Não tem como você reparar. Não tem muito bem como você reparar aquilo ali, entende? A pessoa já foi magoada, já foi ferida, por mais que ela te perdoe, por mais que ela aceite conviver com você, uma hora ou outra aquela mágoa vai voltar à tona e vai causar algum dano nela que vai fazer ela brigar com você ou vice-versa. É o mesmo que eu te falo, as decisões que tomamos são as melhores que podíamos ter naquele momento, exatamente. ele havia falado naquele dia. E a Exatamente. morte só serviu pra amplificar isso. A hora da morte é incerta, mas a morte é certa. O que Isso. ela disse a seguir é uma versão diferente do que eu disse, dizendo que se pensasse mais na morte, nós nos arrependeríamos menos das coisas que fizemos. Em vez de pensarmos mais sobre o que nos arrependemos, viveríamos mais, mostrando novamente que o arrependimento é inútil, apesar de inevitável em alguns casos. Mais pra frente, eles falam um pouco mais
sobre escutar, sobre perceber o mundo ao seu redor e mais uma vez levam o papo para algo sobre meditação. A hora da morte é incerta, mas a morte é certa. E finalmente chegamos na discussão sobre intuição. Eu sempre via muita gente falando para usar a intuição, ouvir a voz interior, uma intuição que passava quase despercebida. A questão é que sempre eu usava minha voz interior e me dava mal, ou algo ia mal. Mas quando eu parei de usar minha intuição e comecei a raciocinar verdadeiramente para tomar as decisões com base na realidade ao meu redor e não com base nos meus sentimentos, isso me deu vazão a uma vida muito melhor, menos sentimental e mais assertiva, onde eu pude concretizar, por exemplo, o sonho de ter um canal no YouTube. Se eu deixasse o meu sentimento de preguiça me dominar naquela época, como a minha intuição dizia pra eu fazer, eu não teria chegado aqui hoje. E eu não tô dizendo que a intuição não serve pra nada, ela deve ser usada, é uma ferramenta útil, mas é necessário prudência pra decidir quando usar essa intuição e quando saber que é algo certo, ou quando usar a razão e quando saber que a razão é o certo, a menos que você considere a intuição como uma razão. Em conclusão, eu não recomendo usar a intuição, eu recomendo observar a realidade sem filtros e a partir disso criar um pensamento racional em cima dela. Mais adiante, a gente tem uma luta da Truddy com esse vilão estranho chamado Príncipe Rocambole, e as coisas ficam bem bizarras por aqui no fim, onde tem um demônio na bunda desse cara, mas a Truddy consegue matar ele e recuperar o namorado. Só que mesmo assim, o demônio libera um gás muito louco que dissolve todo mundo. Ou seja, todo mundo morre no final. Não, calma, eu dei spoiler da vida real. Puta merda. Ai, ai, muito bom, velho. É bom ver vídeos assim, porque a gente para pra pensar, né? A gente para pra pensar, analisa bem as situações, as coisas da vida e o dia a dia, né? Isso realmente é muito interessante. A gente realmente para pra pensar ali sobre vários pontos. É o que a filosofia é, né? Ela te faz, querendo ou não, ela te faz pensar bastante, e isso é uma coisa muito boa.